Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus. É uma alegria estar aqui comigo, não é? E poder estar com a Juliana, minha esposa. Já somos casados há 29 anos, faremos agora no dia 30 de junho. Temos 2 filhas, a mais velha já se casou. Não é por isso o Elias fica aí curtindo com a minha cara que eu vou virar avô. Virar avô não tem problema, nada, é muita alegria. O duro é dormir com uma avó, não é? Deitar do lado de uma avó é dose, não é brincadeira não. Mas não é, a vida é assim, não é mesmo, irmão? Mas a vida é assim. Mas é uma alegria, não é? Você imagina que essa belezura vai ser avó daqui a pouquinho, não é? Temos a filha que chama Paula, 26 anos, e a Isabela, 23 anos, e as duas são muito abençoadas, não é? E a gente é muito abençoado, pastoreamos a Igreja Batista Central em Belo Horizonte, uma igreja que Deus, pela sua graça, né, tem nos permitido liderar, tem crescido tanto, né, tem sido usada aí com muita alegria. Um povo bonito, um povo muito trabalhador, um povo que arregaça a manga mesmo, e como trabalham na obra do Senhor. Eu fico bobo, não é? E quem menos trabalha lá deve ser eu, porque a igreja é muito trabalhadora. E quando um povo se une, né, dentro de uma visão para servir a Deus, a obra prospera, e tem sido muito legal mesmo, né? Muito legal. Deus colocou no meu coração, eu sempre fico muito assim, com muito frio na barriga, muito temor, não é fácil pregar a palavra, eu não quero falar nada de mim, eu fico pensando, Senhor, o que é para falar a esse povo? E Deus trouxe ao meu coração uma palavra antiga lá no começo desse mover de crescimento, lá quando a gente começou a desafiar a igreja para algo mais. Sabe, irmãos, eu percebo que tem muita igreja que vai levando, assim, vai sobrevivendo, vai andando. E às vezes a gente não compreende algumas coisas. Sabe, irmãos, às vezes a gente se fecha aqui num lugar gostoso, aconchegante, e a gente, né, investe toda a nossa vida cantando louvor. Cantar louvor é muito bom, irmão. Eu amo louvor. Na nossa igreja são, sei lá quantas bandas, mais de 10, coral, tudo do melhor. Mas eu fico ali cantando, eu falo, puxa, eu vivo para a glória do Senhor. Mas eu vou morrer, vou para o céu. E lá vou continuar cantando, e vou adorar o Senhor, e vou me prostrar face a face. Não é tanta coisa que a gente faz na igreja, não é mesmo? Mas tem uma coisa que a gente só vai poder fazer aqui. Daqui a pouquinho a gente não pode mais fazer, que é evangelizar. É falar para as pessoas de Jesus. Sabe, quando acabar isso aqui, quando Jesus voltar, nunca mais. Acabou. Para quem pregou, pregou. Para quem não pregou, não pregou. E me dá uma agonia, tem já mais de uma semana que eu estou aqui, quase 10 dias. E lá em Belo Horizonte eu fico assim apreensivo, sabe por quê? Porque lá tem muitos cemitérios. No Belo Horizonte tem cemitério para todo lado. Tem cemitério jardim, tem cemitério com prédio, tem cemitério que queima as pessoas, tem cemitério de todo tipo. Não é? Cemitério de rico, cemitério de pobre. E sabe, eu nunca vi uma placa lá assim, ó, fechado o velório, fechado o enterro, o pastor Paulo está viajando. Só quando o pastor Paulo voltar, que nós vamos poder enterrar morto de novo. Pelo contrário. Nós estamos aqui agora e tem gente chorando lá agora. Tem gente chorando no cemitério aqui. Tem pai despedindo o filho que morreu novo no acidente de trânsito. Teve gente que enxapou de remédio. Teve gente que apareceu uma doença maluca. E o cemitério é tão guloso que ele não para de puxar a gente. Insaciável. A maioria que desce para a morte vai sem Jesus. E vai sem Jesus para um lugar de onde nunca mais vai sair. Um lugar que não foi feito para seres humanos. O inferno não foi feito para um homem, um ser humano viver lá. Foi feito para castigo de demônios. De anjos que se rebelaram contra Deus. Mas ser humano vai se juntar lá. Pela eternidade, no que a Bíblia chama de ranger de dente e choro. Às vezes a gente está passando um aperto, leva um susto,
E aí a gente procura alguém, aí já junta aqui, né? Estou com medo e tal. Lá não vai ter ninguém, porque está todo mundo isolado, sozinho, agoniado em trevas, pela eternidade afora. Talvez porque nunca ouviu falar de Jesus. E eu fico pensando nessas coisas, eu fico pensando, e a minha vida? O que eu estou fazendo da minha vida? Nós estamos numa viagem, irmãos. Nossa vida é uma viagem. Pastor Rick Warren, no seu livro mais famoso, não é? Uma Vida com Propósito, ele diz que a vida é um teste. A vida é uma oportunidade que Deus nos dá para no final chegarmos diante de Deus e Ele poder ver o que nós, na sabedoria e luz que Ele nos deu, fizemos da nossa vida. Sabe, eu desde jovenzinho eu estou inquieto. Desde que eu era adolescente, eu me converti aos 12 anos de idade. Minha mãe se converteu, minha mãe e meu pai brigavam muito. Minha mãe era tão chata, mas tão chata, eu herdei um pouco dela. Mas minha mãe era chata mesmo. Metida, minha mãe era metida. Botava uma banca. E minha mãe gostava de mandar, aliás, ela gosta até hoje. Né? Gosta até hoje. Né? Gosta. Minha mãe gostava de mandar e ela e meu pai brigavam. E eu via eles brigando, aquilo me dava uma coisa. Um dia minha mãe sumiu, começou a ir numas noites em algum lugar que a gente não sabia onde. Mas eu comecei a ver que minha mãe estava ficando diferente. Parou de brigar. Começou a ficar bacana, legal. Falar diferente. Todo mundo lá em casa começou a falar, o que houve com a mãe? O que aconteceu? E eu lembro que um dia eu falei com ela, mãe, o que foi, mãe? O que está acontecendo? Como é que é? Eu falei, estou indo numa reunião. Meu tio estava indo lá, dirigindo a reunião na casa dele. Minha mãe estava indo. E ela falou assim, virei crente. Converti. E a gente ficou impressionado, porque ela mudou. Nossa família mudou. Minha mãe levou todos os filhos para Jesus. Todos os filhos. Nós somos 6, todos se converteram. Eu fui o primeiro, comecei a ir. E um pouquinho depois, 12 anos de idade, entreguei minha vida a Jesus. Com 14 anos, Deus estava me chamando. E Ele estava me falando, prega o Evangelho. Prega o Evangelho. E novo ainda, parecia que tinha aqui na minha cabeça uma pergunta ou uma grande questão. O que você vai fazer com a sua vida? Eu tive tantas oportunidades, sempre numa família muito boa, meu pai com uma condição financeira muito boa. Fiz tantas coisas, estudei tanto, participei de tanta coisa. Mas a pergunta o tempo inteiro, o que eu vou fazer com a minha vida? E nesta noite, foi exatamente em cima desse tema que Deus, sabe, trouxe para mim uma palavra para falar com você. Em cima de uma pergunta. E a minha pergunta é, se nós estamos indo numa viagem chamada Vida sobre a Terra, e você está aí nessa viagem, a minha pergunta é, para onde você está indo? Para onde você está indo? Essa é uma pergunta cuja resposta é muito importante. Cada um de nós tem que saber na ponta da língua para onde está indo, porque senão está perdido. E sabe, aquelas pessoas que não têm Deus, esses são chamados de perdidos. O apóstolo Paulo chega a dizer que antes, mortos nos nossos delitos e pecados, nós andávamos por aí desgarrados, cada um andando pelo seu próprio caminho. Éramos, por natureza, filhos da desobediência, contra Deus. Sabe, uma pessoa que anda para onde quer, e que faz da vida o que quer, o que dá na ponta do nariz, né? O que dá na telha, eu faço o que eu quero da minha vida, a Bíblia chama esse de um filho da desobediência, de um perdido. Ser um verdadeiro crente é aquele que diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o meu caminho. Eu ando com Ele e no caminho dele. Por isso o Salmo diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muitas pessoas temem ao Senhor. No Brasil, 93% da população, de quase 200 milhões de pessoas, respondeu no censo agora, 93% que crê em Deus. 93%. Se isso fosse verdade, o Brasil era um paraíso. O Brasil está longe disso. É maravilhoso, mas está longe de ser um paraíso.
Eu vi na televisão, no Jornal Nacional, uma cena incrível. Eu vi, não me contaram não, eu vi. Câmeras de segurança filmaram momentos antes de um assalto num banco. Sabe, lá tem essa mania de explodir caixa, né? Já ouviram falar. O cara bota uma bomba lá e aí a nota sai voando e pega umas e tal. O cara está lá sem perceber que tinha uma câmera de segurança e ele começa a preparar tudo para entrar, porque tem que ser rápido. Ele arruma a bolsa e tal, e aí ele vai botar o capote, assim, aquela máscara, né? Aquele capuz, e ele, antes de botar o capuz, ele para, e a câmera está lá, e ele faz assim. E depois ele faz assim, ó. O que será que ele estava orando? Esse deve ser o bom ladrão. Mirici para aquela cruz. O bom ladrão. Mas o cabra estava orando. Sabe o que ele devia estar orando? Oh Deus, não deixa a polícia me pegar. E Deus ouvindo uma oração dessa. Você já imaginou? Oh, gente, a câmera pega o cara ali. Temente a Deus, hein? Um ladrão temente a Deus. 93% do brasileiro diz, eu temo a Deus, mas ele não fala o resto, ele não anda no caminho de Deus. Que adianta? Isso é mentira, é engano. Mas sabe, tem muita gente dentro das nossas igrejas que faz a mesma coisa. Dentro da igreja, saiu dali, anda no seu próprio caminho. E faz a sua própria vontade. E isso nunca vai ser céu e vitória na sua vida. Por isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No livro de Jonas, lá naquele profeta menor chamado Jonas. Lembra do Jonas? A criançada lembra, né? Quem não aprendeu na escola a história do peixe, né? Que engoliu Jonas. Lembra daquela história? Ah, eu lembro demais. O Jonas. E eu queria que a gente lesse um pouquinho o comecinho do livro de Jonas. E eu queria falar com você um minutinho. Para onde nós estamos indo? Olha só o que está escrito neste livro fantástico. Fantástico. Quando um dia eu entendi a história do livro de Jonas e o que ele estava ensinando, eu passei a amar este livro. Como eu gosto desse livro. Ele é sensacional. Ah, o livro de Jonas é maravilhoso. Nós vamos entender um pouquinho em cima do livro de Jonas. Assim diz a palavra do Senhor, assentados mesmo, mas com todo respeito, como se estivéssemos em pé, diante da palavra bendita e santa de Deus, nós vamos ler Jonas capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. E você? Para onde você está indo? Você está indo para Nínive ou está indo para Tarsis? Vamos ver? Vamos continuar. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava para Tarsis, aquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Jonas estava fugindo de Deus e até pagou para fugir de perto de Deus. Que louco. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, que desceu ao porão e se deitara, dormia profundamente. Como é que pode? O capitão dirigiu-se a ele, o sacudiu e disse:
Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se. E se não sabe, pelo menos, lutar conosco aqui, mas clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes e vamos descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu contra nós, porque esse maremoto não é natural, não. Lançaram sortes e adivinha? Adivinha? A sorte caiu sobre o Jonas. Não tem erro, gente. Não tem erro. Às vezes a gente vai para a praia, paga hotel, gasta dinheiro, faz a viagem, arruma a mala, né? Vai aquela turma da igreja. Você chega lá, começa. Chuva, 1 dia, 2 dias, 3 dias, meu Deus. Tem que parar e descobrir quem é o Jonas aqui. Tem um Jonas ali no meio. Eu tenho um cunhado meu que é o Jonas. Onde ele vai, chove. Ele fala, deixa eu ir com vocês. Não, você não. Não. Jonas. De jeito nenhum. Jeito nenhum. O nome dele é Josafá. O apelido dele é Jonas Fá. O homem é terrível. Onde ele vai, chove. Já imaginou? Deu no Jonas. Por isso perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e o Deus do mar. Eles falaram, olha, eu sabia o mar aí, ó. Ele está indo contra o Deus do mar. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, está acontecendo é porque eu estou fugindo de Deus. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Responderam ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo, homens nobres, para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Não tem jeito. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o jogaram para fora do barco. Lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou na hora. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor. Olha o testemunho, hein? Adoraram o Senhor com temor, ofereceram-lhe sacrifício e fizeram votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Esse texto nos leva a uma pergunta muito séria, muito importante, que nós sempre temos que fazer, que o tempo inteiro eu faço, minha esposa faz, cada um de nós sempre tem que fazer. A vida é um presente, a vida é curta, a vida é um teste, a vida é uma oportunidade, a vida é maravilhosa, a vida é um presente, é um dom de Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Para onde nós estamos indo? Não dá para entender o Jonas, porque ele recebe uma palavra de Deus bem clara, dizendo, vai lá para Nínive, prega lá. Já imaginou se o Senhor falasse com você? Vai lá para Manhattan, vai lá para Boston, vai lá para Miami, não é? Vai para onde for, sei lá onde é que você gosta ou não gosta, mas vai lá, prega naquela cidade, a cidade inteira vai se converter. Já imaginou? Já imaginou Deus chegasse para mim e falasse, Paulo, vai lá para o Rio de Janeiro, cidade mais importante do Brasil, referência no mundo inteiro. Vai lá para o Rio de Janeiro e prega lá na praia de Copacabana. O Rio de Janeiro inteiro vai se converter. Já imaginou? O que eu ia fazer? Eu ia correndo. Mas Jonas fez não. Jonas correu de lá.
Jonas falou, não. Sabe, irmãos, Jonas vai embora. E ao invés de ir para Nínive, procura ir para Tarsis. O que está acontecendo? Sabe, ele não gostava de Nínive. Nínive era uma violenta, famosa pela sua violência. Talvez ele já tinha ouvido tantas histórias, ou teve amigos que tinham sido já violentados, mortos por ninivitas, sei lá o que tinha no coração dele, mas ele não gostava daquele povo. E na verdade a gente percebe, ao longo do livro todo, que ele queria que aquele povo fosse mais para o quinto dos infernos mesmo. Ele queria punição para aquele povo, eles merecem. Já imaginou como deve estar sentindo aquela mãe que perde o filhinho ali na explosão em Boston, a filha perde uma perna? Já imaginou aquele pai que o filho está lá vendo ele correr na maratona ali, todo animado, e antes que o pai chegue perto, uma bomba mata o seu filho? O que eles devem estar sentindo contra aquelas pessoas que fazem uma coisa dessa? Jonas tinha alguma coisa assim lá no coração dele, e ele fala, eu não quero ir para Nínive. Mas Jonas está cometendo o pior erro da vida dele, irmãos. E nós aprendemos com os erros de Nínive, de Jonas, para nós não cometermos os mesmos. Jonas esqueceu, talvez, uma das verdades mais centrais da Bíblia. Jonas, irmãos, está esquecendo uma das maiores revelações desta palavra aqui. Alguma coisa que tem que nortear a nossa vida. Alguma coisa que a gente não pode esquecer. O mundo bombardeia a nossa cabeça. As experiências, os convites, as tentações. O mundo todo diz para nós, não, não. Mas a Bíblia nos diz, e Jonas esqueceu, que o melhor lugar do mundo para eu viver não é Estados Unidos ou Brasil, ou África. O melhor lugar do mundo não é Tarsis ou Nínive. O melhor lugar para você e eu vivermos é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para eu viver, não importa onde seja. Não importa se é num deserto causticante ou numa linda praia. Onde é a vontade de Deus é o melhor lugar para eu viver. E este é um princípio poderoso. E quando a gente começa a pensar em Jonas, nós temos que fazer essa pergunta. Eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Porque este é o paraíso para eu viver, seja onde for. Mas Nínive esquece esse princípio. Jonas esqueceu disso. Ele muda os planos e ao invés de ir para a vontade de Deus, ele vai para o lugar oposto à vontade de Deus. De novo eu pergunto, e eu? E você? E nós? Para onde nós estamos indo? Tem gente assim, que é igualzinho Jonas. Vive na contramão da vontade de Deus. Deus diz, vai, ele fica. Deus diz, fica, ele vai. Irmãos, sabe, nós temos que orar ao Senhor e falar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Porque sabe, irmão, se a base desse começo dessa história é este princípio, o segundo princípio que eu quero observar com você, ele é tremendo demais. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, não é fazer o que eu gosto. Não é. Fazer a vontade de Deus não é fazer o que eu tenho desejo de fazer. Mas obedecer é fazer o que eu devo fazer. Jesus, chegam para ele e perguntam assim, Senhor, qual o maior dos mandamentos? O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para acertar o centro do coração de Deus? Um mestre da lei. E ele diz, mas você é um mestre da lei? Me pergunta, se você não sabe disso. Não, Senhor, me explica como é que eu acerto o centro do coração de Deus. E sabe como ele responde? Com uma parábola. Uma história que é muito conhecida, o bom samaritano. Ele diz assim, um sacerdote vinha descendo, viu um homem caído na beira do caminho, todo arrebentado. Sabe o que ele fez? Não parou.
Ele não parou. Veio um levita, um líder de adoração. Ele viu o homem ali, não parou. Tinha um judeu todo machucado, não parou. E Jesus diz assim, mas um samaritano, estava vindo ali e viu o homem parado na beira do caminho. Sabe o que um samaritano normal faria? Se visse um judeu ali, sabe o que ele ia fazer? Ah, é? Porque aquele judeu era tudo de ruim para o samaritano. O judeu como ele chamava o samaritano, sabe o quê? Cão. Discriminava, considerava uma raça impura, um povo traidor, um povo misturado. Ele tinha todos os motivos para não querer ajudar aquela pessoa. E sabe o que ele faz? Ele para e ajuda. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer o que eu quero, não. É fazer o que eu tenho que fazer, gostando ou não. Gostando ou não. Irmão, lá no fundo, Jonas tinha um problema horrível no seu coração contra os ninivitas. Mas ele diz assim, eu não preciso gostar de alguém para poder amar alguém. Deus não manda você gostar de todo mundo, mas ele diz, ame todo mundo. Porque amar não é gostar. Amar é desejar o maior bem para aquela pessoa. Lembra da história da Corrie ten Boom? Você lembra a história dessa mulher? Quem não lembra, eu sugiro você achar um livro que se chama O Refúgio Secreto e ler este livro. Um dos livros mais lindos, tocantes. É um clássico da literatura cristã no mundo. O Refúgio Secreto. É de arrepiar, é lindo. Essa mulher é uma holandesa judia, convertida. Os alemães invadem a Holanda, prendem a família dela toda, matam seus pais, estupra sua irmã novinha, muitas vezes, que ao final, diante dos olhos dela, que ela tenta salvar a vida da filha, da irmã muitas vezes, ela ao final perde e fica sozinha, a família toda a família é morta pelos alemães. Quando ela também já estava para morrer, não é? A guerra acaba. Ela então é tratada e ela, não é? O país é restaurado e tal, e agora ela está começando a se recuperar quando Deus vem para ela e fala assim, corre, eu tenho um chamado para você. Pois não, Senhor, eu faço a tua vontade. Vá para a Alemanha e pregue o meu evangelho de salvação para os alemães. Ela falou assim, não, Senhor, isso eu não faço. Por favor, Senhor, alemão não, eu prego para qualquer pessoa, menos para alemão. Eles arrancaram de mim tudo que eu tinha. Arrancaram minha família, arrancaram meus bens, mataram minha irmã diante dos meus olhos. Não, Senhor, eu não vou. Sabe, ela conta como ela lutou, como ela remoeu, não é dentro dela, mas o Espírito Santo a levou a entender, eu não estou pedindo para você gostar dos alemães, eu estou pedindo para você ir lá e amar os alemães. E ela então conta no seu livro como ela está pregando, e uma hora ela está numa igreja pregando, e ela se tornou famosa, ela era chamada a Billy Graham da Europa. Era uma evangelista tremenda. Quando ela está pregando numa igreja cheia, e ela vai fazer um apelo, vem de lá um alemão, e ela reconhece, e ele sabia quem ela era. Tinha sido um dos assassinos da sua irmã. E ele vem e levanta a mão para ela e fala assim, você pode me perdoar. Ela quis voar no pescoço dele. Ela quis vingar. Mas ali dentro dela, o Espírito Santo falava, levanta a mão para ela. Diz ela que quando ela levanta a mão e toca na mão daquele alemão, como que uma eletricidade entra no seu braço, e ondas de amor e perdão inundaram a vida dela. Ela puxa aquele homem, abraça e diz, eu te perdoo, Jesus te salva, você é meu irmão. E essa mulher se tornou tão grande. Sabe, irmãos, um testemunho que influenciou o mundo todo. Por quê? Porque
Amar uma pessoa não significa gostar dessa pessoa. Ela foi para a Alemanha pregar o evangelho para quem tinha destruído a sua família. E eu esperava que você, numa hora dessa, dissesse glória a Deus. Afinal, aqui é uma Assembleia de Deus ou é uma igreja batista? Pelo amor de Deus, dá um glória a Deus aí. Irmão, para onde você está indo? Sua vida está indo para Nínive ou está indo para Tarsis? Sabe o que é Nínive? Nínive é o lugar da sua obediência. Ir para Nínive significa, eu não faço o que eu quero, eu obedeço a Deus. Sabe o que é Tarsis? Tarsis é o lugar da conveniência. Para onde você está indo? Você está botando a sua vida na obediência ou na conveniência? Sabe, quando eu entendi que a minha vida não me pertencia mais, mas pertencia ao Senhor, fui comprado por Ele. Quando o Senhor me chamou, eu falei, Senhor, não estou atrás de conveniência, eu estou atrás de obediência. Nínive é o lugar que Deus dá para nós. Tarsis é o lugar que nós escolhemos por conta própria. Você está no lugar que Deus te deu, ou você está no lugar que você mesmo está escolhendo? Nínive é o lugar do nosso chamado. Deus me chamou para cá. Tarsis é o lugar das minhas vantagens pessoais. Tarsis era uma praia, a praia mais chique, o lugar mais bacana. Deus chega para você e fala assim, vá fazer uma viagem missionária lá para a África. Você tem esses $1.000? Vá para lá. Aí você fala assim, com esses $1.000, eu vou para Côte d'Azur. Eu vou para Bahamas. Eu vou para Boca Raton. Né? Eu não vou para a África nada. Para onde você está indo? Nínive é o lugar do desafio. Tarsis é esse lugar sossegado, onde você quer ficar na água de coco, deitado na rede. Para onde você está indo? Onde você está planejando viver a sua vida? No lugar que Deus está te chamando ou no lugar que você está escolhendo? Para onde você está levando a sua vida? Para o lugar que Deus quer que você esteja ou para um lugar que você mesmo tem escolhido? Sabe, irmãos, eu fico horrorizado à época que nós estamos vivendo. Nós vivemos a época do conforto, a época, sabe, do prazer, das comunidades e de um egoísmo absurdo. A maioria das pessoas só pensa nela. A maioria só pensa em dinheiro, só pensa em como vai faturar, só pensa, não é? Muitos pastores que eu conheço veem o pastorado como profissão e não como vocação. Pensam no que podem ganhar. Sabe, irmãos, nós precisamos resgatar essa simplicidade do que é ser um cristão. Deus é tão simples, irmão. Sabe, Ele é glorioso, mas é tão simples. Ele é tão rico, mas tão simples. E vida cristã se resume numa coisa: construir a sua vida no centro da vontade de Deus. E o Jonas esqueceu isso. Mas quando a gente lê essa história, irmãos, a gente vai para o terceiro princípio. O terceiro princípio é, Jonas mostra para nós que quando a gente sai da vontade de Deus, nossa vida se torna um inferno. Foi ele tomar o barco para Nínive, para Tarsis, que uma tempestade, a Bíblia diz que não foi o diabo, foi Deus que levantou uma tempestade contra ele. O Senhor fez soprar um vento contrário, maremoto, o peixão lá de boca aberta. E às vezes eu fico impressionado, pessoas vivendo uma vida atribulada, tudo dando errado, e eles não percebem, nem chega a fazer a pergunta, peraí, onde eu estou indo? Por que isso está acontecendo comigo? Sabe quantas vezes pessoas estão construindo sua família da maneira errada, estão relacionando com as pessoas de maneira pecaminosa, estão trabalhando de maneira contrária à vontade de Deus, a vida vai no inferno e vão lá me pedir para orar. Eu falo, não tem jeito, amigão. Não tem jeito. O peixe já está ali de boca aberta.
Coitado daquele peixe. Tem gente que fala, coitado do Jonas. Eu falo, coitado do peixe. Ficar entalado com uma desobediência dentro dele. Sabe, Jonas significa desobediência, descaso, indolência, falta de temor, rebeldia contra Deus. E eu sempre me pergunto para a minha igreja, eu falo, para onde você está indo? Sabe, as pessoas querem vir na igreja, sentar no banco, ouvir uma boa mensagem. A nossa igreja, durante 40 anos, foi uma igreja ali de 300 pessoas. Um dia nós começamos a pregar a vontade de Deus. E nós começamos a desafiar a igreja, abre a sua casa, comece a evangelizar e faz da sua casa um ponto de pregação. Ah, pastor, mas eu não gosto. Eu não perguntei se você gosta. Ah, mas eu não quero. Também não perguntei. É a vontade de Deus. E quando nós começamos a trabalhar, não daquilo que eu gosto, daquilo que eu prefiro, daquilo que eu acho legal, mas daquilo que eu tenho que fazer, porque o Senhor deu uma comissão para nós. Ele disse, indo, pregue o evangelho, faça discípulos. E eu falei, tem gente aqui que já tem 10 anos de crente, nunca fez um discípulo, não ganhou uma alma para Jesus. Como pode? Porque eu estou gastando minha vida toda na minha escola, no meu esporte, na minha academia, não é? Com os meus amigos, no cinema, no shopping. E a vontade do Senhor, e a Nínive que Ele me deu, e as vidas que Ele está esperando que eu vá trazer para Ele. Eu estou em Tarsis. Quanta gente está construindo a sua vida nas praias existenciais e não no chamado de Deus. Irmão, quando a gente entende que a nossa vida tem uma missão, que cada um de nós tem um chamado e que cada crente é um ministro chamado por Deus, dado uma missão, faça discípulos. Quando eu entendo que o pastor não é para fazer tudo, mas ele é o nosso treinador, quem vai marcar o gol, quem vai fazer a vitória somos nós somos os jogadores. Quando nós entendemos isso, irmão, sabe, tem gente que entende igreja errada. Eu paguei lá, eu quero o melhor trabalho para as crianças, mas eu não vou ajudar nas crianças, porque eu não gosto. Eu paguei, eu quero um trabalho com adolescentes maravilhosos. Eu quero um retiro de casais. Eu quero que o pastor bole tudo. E eu vou ficar lá aplaudindo ou vaiando. Está errado. Nós somos os ministros. Os pastores apenas vão nos ensinar, mas nós vamos fazer a obra. E eu pergunto, quantas almas você ganhou para Jesus já no ano passado, neste ano? Quantas? Na nossa igreja nós temos uma grande meta. Nós trabalhamos por metas. Sério mesmo, trabalhamos sério com meta. Por isso a gente cresce muito. E sabe qual é a nossa meta? Adivinha qual é a nossa meta para esse ano agora? Faz uma ideia assim. Quantas pessoas nós queremos ganhar esse ano agora para Jesus? Duvido que você acerta. 1000. 1000 é um mês. 1000 é no mês, gente. 1000 é no mês, gente. Não dá não. 1000 é pouco demais. Sabe quantas pessoas nós queremos ganhar? Uma. A nossa meta é ganhar uma alma para Jesus. Uma só. É difícil a gente ganhar uma vida para Jesus? Você acha que a nossa igreja dá conta? Eu acho que dá. A meta é uma. Então está escrito lá assim, todo tamanho, umzão lá. Mas sabe como? Cada um ganha um. Cada um ganha um. Então se nós somos milhares lá, se somos lá 8.000 pessoas frequentando a igreja, se cada um ganhar um, quantos nós vamos ganhar esse ano? Por que é um só a meta? Porque eu não quero me esconder, não. É a minha meta. Eu mais um. Cada um traz um. E no ano que vem, cada um traz um. Irmão, se cada um está fazendo a vontade de Deus, a igreja tem que dobrar todo ano. Todo ano. E nós ganhamos o mundo num instante. Num instante. Você já imaginou que no Brasil, 25% da população brasileira é evangélica? 25%. Só a Assembleia de Deus são 13 milhões ou mais, sei lá quantos. É a maior de todas. Se cada pessoa da Assembleia de Deus do Brasil ganhar uma alma para Jesus em 2014, nós vamos ser, em vez de 13 milhões de assembleianos, 26 milhões. Uma alma. E se
25%, ó, de cada 4 brasileiros, um brasileirinho é crente. Se esse crente ganhar um, e depois ganhar mais outro, esses 2 ganharem mais outro, em 2 anos, nós ganhamos o Brasil inteiro. E na Olimpíada, em 2016, o mundo chega num país 100% convertido. Se cada um ganhasse um. Mas sabe por que não ganha? Porque ninguém está querendo ir para Nínive. Todo mundo quer viver em Tarsis. Todo mundo quer viver em Tarsis. E estou fugindo da presença de Deus. Irmão, quando eu não vivo na vontade de Deus, a vida se torna um inferno. Sabe, irmãos, o peixe ficou ali 3 dias com aquela desobediência entalada dentro dele. Você acha que foi o Jonas que passou mal? Coitado do peixe. Já imaginou alguém ficar 3 dias com uma coisa ruim dentro dele? Um fugitivo de Deus. Com aquela coisa que está apodrecendo dentro dele. Não é à toa que 3 dias depois o peixe não aguenta mais. E quando Deus manda ele, ele fala, obrigado. Ele vomita o Jonas para fora. Sabe, irmão, tem muito crente precisando vomitar a desobediência, a rebeldia que está entalada dentro dele. Eu tenho que vomitar isso, porque não é isso para estar dentro de mim. Quantas pessoas entenderam errado? Quantas pessoas estão pensando que o Evangelho é ser abençoado? O Evangelho é ser abençoado para que eu seja uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, lá o pai da fé, onde tudo começou, Deus diz para ele o quê? Eu te abençoarei e tu serás uma bênção para todas as nações. Ou seja, eu te abençoo para você ser uma bênção. Irmão, Deus tem nos abençoado tanto, irmãos. Às vezes eu acho que a gente não compreende a riqueza. Paulo ora e fala assim aos Efésios, eu oro a Deus para que abra os seus olhos para você compreender a riqueza da sua herança. Irmão, se você soubesse a glória, o poder, a autoridade, os anjos que trabalham ao seu redor, os dons que estão disponíveis, se você imaginasse o reservatório de unção e de óleo que está aqui, pronto a derramar sobre você, mas que nós não fazemos ele virar sobre nós. Irmão, há uma riqueza para nós, mas sabe o que acontece? Eu nem estou precisando usar, porque eu estou em Tarsis. Ai, irmão, tem coisa que a gente só vai fazer nessa vida. Ganhar alma é uma delas. Sabe, nós temos que vomitar isso para fora. Tirar. Quantas pessoas estão vivendo assim? Longe da vontade de Deus, indo para Tarsis. Estão sofrendo e fazendo outros sofrer. Porque uma pessoa que está fora da vontade de Deus não sofre sozinha, não. Faz o outro sofrer também. Os marinheiros começaram a perder tudo. Eles perderam as cargas. Eles jogaram tudo fora. Eles sofreram um prejuízo e não morreram por isso aqui, ó. Quase perderam a vida. Sabe por quê? Porque tinha um desobediente no meio deles. Quantas vezes uma pessoa fora da vontade de Deus está fazendo sua esposa sofrer? Está fazendo seu marido sofrer, seus filhos sofrerem, a igreja, os parentes. Por quê? Porque alguém que está entalado fora da vontade de Deus. Puxa vida. E diz o texto que ele vai chegar lá no porto, arrumar um navio. E olha, a Bíblia não costuma dar esses detalhes. E quando dá, tem coisa. Fala assim, e ele, pagando o preço da viagem, embarcou para Tarsis. Todo mundo que fugir da presença de Deus e não quiser fazer a vontade de Deus, vai pagar um alto preço. A gente paga. E depois, eu vejo pessoas lá na minha igreja dizendo, meus filhos não estão na igreja. Meus filhos não estão na igreja. Eu falo, dá vontade de falar, porque a gente ora, fica com dó, mas dá vontade de falar. Eles não estão vendo Nínive na sua vida. Eles não percebem que tem Deus e que fazer a vontade de Deus é centro. Eles estão fazendo igual a você. Você está vivendo para você, eles estão vivendo para eles. Ah, mas eles estão na balada. Qual a diferença? Qual a diferença? Por isso a gente lembra do 4º princípio. Cuidado para onde nós estamos indo. Porque tem gente nos seguindo. E quando a gente vive longe da vontade de Deus, não é? Quando a gente vive longe, a gente acaba, não é? A gente acaba
saindo fora. Se eu fosse pregar isso aqui, hein? Que mensagem mesmo? Mas sabe o que é bacana? Sabe o que é lindo nessa história? É que a história do Jonas mostra para nós uma coisa. Ainda que um determinado momento da minha vida eu comecei a ir na direção errada, sempre é hora de voltar atrás. Sempre dá tempo de recomeçar. Sempre dá tempo de pegar minha vida e, enquanto eu estou vivo, dizer, pois eu vou para a vontade de Deus. O Jonas pega, aprende a lição e fala, agora eu vou. Você nota, ao longo da história aí, que ele nem fez de muito boa vontade, não. Quando ele está na barriga do peixe, ele faz 9 orações. As orações são orações de confissão e arrependimento. E ele sai dali arrependido e ele diz, Deus, eu quero fazer a tua vontade. E o peixe joga ele lá. Sabe o que acontece? E ele vai andando na cidade, cara feia, sem estar com muito gosto de fazer, ele vai falar assim, mais 40 dias vocês vão tudo morrer, seus caras. Vai tudo para o inferno, vai tudo morrer. A pior pregação que um pastor já pregou. Já imaginou você sair pela rua e dizendo, vocês vão tudo morrer, vocês vão tudo para o inferno. Já imaginou? Pois foi o que ele fez, no meio daqueles homens maus lá. E sabe o que aconteceu? A unção de Deus estava sobre ele agora. Por quê? Porque ele agora está na vontade de Deus. E ele começa a falar. E o povo começa a arrepender. Irmão, a gente fica assim abobalhado de que o apóstolo Pedro pregou e 3.000 converteram num dia, no Pentecoste. Pois a Bíblia diz que Jonas pregou e a cidade inteira. No mínimo, porque a gente não sabe se é criança que tinha 120 mil ou a população toda, mas no mínimo 120 mil decisões naquele dia. Até o rei se arrependeu. E houve uma virada e Deus falou, não vou mais destruir. Por quê? Porque ele resolveu dar marcha ré e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Para onde você está indo, irmão? Jonas e Nínive apontam para nós o caminho. Apontam para nós o caminho. Nós sabemos, não é? Nós sabemos como é que o livro termina. O livro de Jonas termina da seguinte maneira, diz assim, você sabe da história que o Jonas ficou bravo, né? Ele diz assim, Deus falando, contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão desta grande cidade? Você já viu um livro que termina com uma pergunta? Não deveria eu ter compaixão de uma grande cidade? Por que esse livro termina com uma pergunta? Por quê? Sabe por quê? Porque a resposta, cada um de nós que vai dar. Deus deve ter compaixão? Deus deve ter compaixão de Belo Horizonte? Quem vai responder essa pergunta sou eu. E eu estou lá dando a minha vida para que aquele cemitério não continue engolindo gente que sai dali para o inferno e nunca mais vai voltar de lá. Eu não quero isso para ninguém. Para ninguém. Eu não quero isso para um irmão meu, uma filha minha. E quantos de nós estamos vendo os nossos melhores amigos, as pessoas que trabalham conosco, às vezes 10 anos na mesma sala, que estudam na mesma escola, são nosso vizinho de porta. A gente fala assim, um dia. Que dia? Irmãos, a história de Nínive fala para nós. Sabe, de que Deus tem um caminho para nós. O caminho de Deus é perfeito e é nos usar como uma bênção. Mas nós temos que fazer uma escolha. Eu vou fazer a minha vontade ou a vontade de Deus. E quando nós, onde quer que estejamos, estivermos encaixados na vontade de Deus, nós vamos estar vivendo no paraíso. E onde a gente estiver, seja o melhor lugar do mundo, fora da vontade de Deus, aquilo vai virar um inferno. Tem gente milionária lá no Brasil, né? Essa hora, hoje, agora, milionário,
3 Mercedes-Benz, uma mansão, piscina, tudo melhor. Ele está com um revólver agora lá falando, dou ou não dou um tiro na minha boca? Por quê? Porque está vivendo um inferno, ainda que vive num paraíso. E tem gentinha lá numa favelinha, lá no nosso morro, que essa horinha agora está ouvindo radinho com louvor, está lendo a sua biblinha, tomando seu cafezinho com bolachinha e dando glória a Deus, porque está vivendo no céu, irmão. Sabe por quê? Porque céu não é lugar. Céu não é lugar. Céu é o centro da vontade de Deus. Deus quer para você que você viva no céu aqui na terra. Ainda que nas lutas, ainda que na dificuldade, quando você alinha a sua vida e se coloca, eu estou debaixo da vontade de Deus. E quando isso acontece, o egoísmo é quebrado. E a igreja se torna a verdadeira igreja de Jesus. Ah, pastor, eu ouvi falar que sua igreja tem crescido muito. Qual é o método? Qual é? Nenhum. Tem método nenhum. Nós apenas começamos a responder essa pergunta. Não deveria eu ter compaixão dessas pessoas que não sabem discernir o certo do errado? E sabe, quando a gente fala assim, Senhor, Deus tem derramado uma compaixão que a gente não consegue não pregar o Evangelho. A gente não consegue não pregar. E aí Deus nos deu a estratégia das casas. E às vezes é difícil a gente pregar, mas é tão fácil convidar um brasileiro para vir na nossa casa. Vamos lá em casa, tomar um lanche, tem uns amigos. E a gente, sapeca neles o Evangelho. Ah, irmão, essa é a vontade de Deus. Ele diz, eu vos designei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Nós não existimos para acumular bens. A gente pode trabalhar, fazer tudo. Mas tem uma prioridade sobre todas as prioridades, fazer a vontade de Deus. E Paulo diz a Timóteo que a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Essa é a vontade de Deus, que nenhum se perca. E eu tenho dado a minha vida para falar disso aonde eu vou. Eu poderia falar tantas coisas para inspirar vocês, mas eu quero dizer para vocês. Vocês são uma igreja missionária plantada no coração dos Estados Unidos. Vocês são uma igreja missionária plantada no coração dos Estados Unidos. Vocês têm influência de uma herança que começou lá na Rua Azusa, lá, num subsolinho com um tiquinho de gente que o mundo inteiro foi impactado por uma reuniãozinha de oração lá, pequenininha, de uns negros assim, meio desconsiderados. Mudaram a face do cristianismo no planeta. Porque Deus é especializado em tomar o pequenininho e fazer dele grande. Para que a glória seja dele. Irmão, quando uma pessoa disser para Deus, Senhor, eu estou indo para Nínive. Eu quero fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor. Meu irmão, eu sei lá o que pode acontecer. Então eu olho para vocês. Eu já fico imaginando. Nesse ano de 2013, cada um vai ganhar um para Jesus. Você não vai chegar ao final desse ano sem poder apresentar, pastor, olha quem eu ganhei para Jesus. Ele trabalhava comigo. Ele trabalha comigo, pastor. E agora ele já está vindo. Se cada um trocar, nós precisamos do dobro de bancos aqui, não é? Para botar essas pessoas nesse culto. Ou então, nós vamos fazer outro culto, e depois outro culto, e depois outro culto, e depois outro culto, e cada um vai trazer seus amigos. E no ano que vem, você e ele, porque ele, lógico, no fogo do novo convertido, ele vai trazer a mãe dele, o tio dele. E aí você vai trazer mais um também, e vão dobrar de novo. Não tem 4 anos, 5 anos, vocês vão ser a maior igreja desse país. Ri assim, não acredito. Que não acredita, irmão? Vou te chamar de Isaac. Riso. Irmão, Deus é especialista. Só uma coisa eu tenho que decidir. Para onde eu estou indo? E eu termino da mesma maneira. Para onde você está indo? Qual destino você está dando para a sua vida? Você é o religioso que a câmera pega, fazendo uma oraçãozinha, mas vivendo uma vida fora da vontade de Deus? Ou você é alguém que diz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Vamos ficar de pé e fazer uma oração.
Vamos fazer uma oração. Eu quero dizer para você hoje que neste momento Deus está botando na sua mão uma caneta e Ele está colocando para você um livro inacabado, o livro de Jonas. E Ele está falando uma pergunta agora. Nós devemos ter compaixão. Você vai pegar a caneta agora e vai escrever. Deus dá o direito a cada um de nós escrever a sua história. Alguns vão escrever histórias de final horrível. Outros vão escrever uma história sem final. São aqueles que passam em branco pela terra. Como diz lá, não fede nem cheira. Outros vão escrever uma história. E quando chegar no céu vai ter gente te procurando lá. E vai ter gente te procurando. E vai ter gente que vai te pegar pela mão. E vai te levar e vai falar, Jesus, Jesus, eu quero te apresentar. É o Nilson, Jesus. Foi ele que me levou para o Senhor. E Jesus fala, conheço o Nilson, ele é meu. Já imaginou quantas pessoas vão poder te levar diante de Jesus? Falar assim, eu estou aqui por causa dele. Irmãos, a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. Sabe, o futuro da nossa igreja está nas nossas mãos. Aquilo que nós vamos fazer com a nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fizesse a oração mais maravilhosa que um crente nascido de novo pode fazer. A mesma oração que o nosso irmão mais velho fez ali no Getsêmani, sob uma pedra, orando. E ele diz assim, Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Seja feita a sua vontade na minha vida de forma tão perfeita como no céu sua vontade é feita. Diga, Pai, eu quero fazer a tua vontade. Me perdoa, me perdoa. Às vezes alguns têm que ir lá no fundo do poço, como o peixe levou Jonas lá no fundo do mar, para lá no buraco, lá no fundo ele poder se arrepender e dizer, me perdoe, Deus. Eu tenho vivido só para fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. E aí você pode vir à tona para começar uma vida nova, dizendo, eu agora vou fazer a vontade de Deus. Talvez você já tenha feito, eu sei que já tem feito uma igreja dessa, está cheio de gente que já tem feito, mas alguns não adianta, tem que ser todos. Todos. O mais novinho que chegou aqui ontem já está com a responsabilidade de trazer alguém. E eu quero que você faça uma oração agora dizendo assim, Senhor, fala com Deus, Senhor, eu estou tomando uma decisão diante de Ti. Eu não terminarei este ano sem falar do Teu Evangelho para pelo menos uma pessoa. Eu não vou chegar no final desse ano sem ganhar e batizar uma alma para o Senhor. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu sei que nada posso, mas sei que o Senhor vai me capacitar. No poder do Espírito Santo, eu serei testemunha, aonde eu estiver, para a salvação de uma pessoa, de uma família. Eu vou mudar o destino eterno de uma vida neste ano. Eu vou mudar o destino eterno de uma pessoa neste ano. E será alguém que eu amo muito. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Ah, irmão, talvez um nome está vindo à sua cabeça agora. Uma pessoa, um empregado seu, um patrão seu, um colega de trabalho, um vizinho. Um nome que Deus está colocando. Fala, Deus, é este que eu quero ganhar. É meu alvo. E eu não vou chegar ao final do ano sem ganhar essa vida para Jesus. Eu vou.
eu vou abrir minha casa, eu vou trabalhar, eu vou ser hospitaleiro, eu vou pensar nas pessoas, mas eu vou fazer a vontade de Deus. Senhor, eu te agradeço por esta igreja viva, por esta igreja renovada, por esta igreja que a gente percebe a batida do coração, por uma igreja que tem todas as condições para ser uma das maiores igrejas nesse país, por esta igreja missionária, que é missionária na África e é missionária aqui nessa terra também. Deus, eu venho pedir ao Senhor, Pai, o revestimento do poder, a coragem, a ousadia e a decisão de consagrar a vida para fazer a vontade do Senhor. Nesta hora, Pai, nós assumimos que o nosso alvo de vida é Nínive. Nós queremos fazer o teu chamado, viver no lugar que o Senhor escolheu para nós, fazer aquilo que te agrada em primeiro lugar. E sabemos que este lugar será o céu na terra. Deus, eu oro, Pai, pedindo que o Senhor leve esta igreja a um imenso crescimento, porque no coração de cada um aqui está queimando a compaixão e o amor pelo perdido. Eu oro pela vida do pastor Nilson, Pai, que o Senhor cada dia alargue mais a sua visão, cada vez mais Deus dê a ele graça, liderança, unção, para Deus crescer à medida que sua igreja cresce, para se tornar um grande líder de líderes nessa nação. Eu oro que o Senhor os abençoe, que a graça, o poder, a unção do Espírito seja sobre cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Antes de nós terminarmos, eu estava pensando aqui. Semana passada eu lancei o desafio. Você lembra? De cada um ganhar uma alma até virar o ano. Eu não falei com o pastor. O Espírito Santo usou um de fora. Falou a mesma coisa. Semana passada eu lancei desafio. Até o final do ano ganhar uma alma. E aí você fala assim, mas eu não sei, eu estou desanimado. E nós temos uma alma aqui agora, dentro ali, chorando, americana, aqui dentro. E quem ganhou ela foi meu filho que está desviado. Você já imaginou? Meu filho desviado falou com ela veio na igreja. E nós estamos falando que não estamos desviados e não traz ninguém. Você já imaginou isso? Aqui tem uma pessoa agora quebrantada, chorando por um que está fora e sabe que está fora. Ontem foi um presente de Deus muito grande para mim. Em 2 anos que ele está fora, ele não aceita eu falar para ele de jeito nenhum. E como, ainda mais pai, pastor. Mas ontem eu falei para ele na hora de dormir, eu falei, vai dormir com Deus, meu filho. Ele virou, amém. 2 anos. Todo dia eu falo a mesma coisa, nunca responde. Fica com Deus, Deus te abençoe, não responde. Em 2 anos ontem ele falou, falei, vai dormir com Deus, meu filho. Amém. Fui buscar ele agora, por isso que eu atrasei. No caminho, em 2 anos. Primeira vez que ele fala a palavra Jesus. Em 2 anos. No caminho ele falou comigo, pai, estava conversando com os meninos, agora à tarde, questão do acidente que teve aí. Houve um debate. Uns falam que Jesus é branco, outro é judeu, outro é preto. Mas eu creio que ele era da cor dos judeus. Eu falei, Jesus é. Não interessa a cor que ele era. Jesus é o Filho de Deus. Mas em 2 anos ele vai falar o nome de Jesus. Então você vê como é que é as coisas. Jesus nos quebrou muito esses dias ali, ontem, hoje, de manhã, hoje, à tarde, quando o pastor pregou. Ele deu uma palavra profética ali que ele nem sabe, mas foi lá dentro da alma. Eu estou passando por essas lutas todas. Ele falou, nas próximas 2 semanas vai marcar o teu destino. Nossa, aquilo foi Deus queimar lá dentro. Eu falei, Deus tem misericórdia, nas 2 semanas o ataque é forte, mas me ajuda. Era comigo, Deus estava falando.
Vamos orar mais uma vez agora e pedir ao Senhor que quebranta o nosso coração, como quebrou o meu ontem, hoje de manhã e hoje à tarde. Eu estava pedindo algum tempo da minha vida para Deus pôr em mim o amor, o primeiro amor que eles falam. E ontem, hoje de manhã e hoje à tarde, eu voltei lá atrás e falei: faça a tua vontade. Tua vontade é que é o importante. Dói, é difícil, ser provado é difícil. Mas nós temos que aceitar os desafios. E quando ele falou, nas próximas 2 semanas, Deus falou: vai ter prova dura. Mas aí, nós temos que responder: faça a tua vontade. A vontade. E a vontade de Deus para você que está aqui nesse país é ganhar almas para o reino de Deus. Ontem eu chorei muita tarde quando eu vi aquele menino de 19 anos ser pego. A maior parte das pessoas falam sem vergonha, devia morrer. Eu chorei. Ele estava no hospital, orei no meu quarto, em frente à televisão, falei: Deus, não deixa esse menino morrer. Não deixa esse menino morrer para que ele possa ter a chance de arrepender e Jesus salvar ele. Falei com o André, falei: André, mas ele escolheu. Eu falei: não, ele não escolheu, não é vítima do sistema. Os demônios, o sistema que faz os jovens ficar assim. E a igreja precisa ganhar esse menino nada. Vamos fazer um clamor ao Senhor aqui juntos. Para Deus quebrar primeiro dentro aqui, falar: Deus, eu preciso voltar lá atrás, a essência do amor de Deus, a essência. Eu preciso voltar e falar: eu preciso ser servo, eu preciso ir para Nínive, não para onde nós queremos, para onde Deus quer. Vamos fazer mais uma oração rapidinho aqui. Pai, no nome de Jesus, Teu Espírito tem falado conosco dia a dia, tempo após tempo. Mas nós somos difíceis de aceitar a Tua vontade. Nós somos difíceis, ó Deus, de quebrantar e falar: faça a Tua vontade. Mas nessa noite nós encerramos esse congresso que nós já participamos, ó Deus, desses 3 dias. Nesse lugar aqui junto com Teus servos, ó Deus, Teu profeta que falou conosco esses dias, ó Deus. E nós rendemos a Ti outra vez, nós rendemos, ó Deus, publicamente, ó Deus, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso futuro, ó Deus, a nossa família, Senhor. Tudo é Teu. E nós pedimos, Espírito Santo, que nós possamos ter a visão desta pergunta, Senhor. O que faremos com esses jovens? O que faremos, ó Deus, com esses meninos, ó Deus, que não têm discernimento, Senhor, do que está acontecendo, mas nós temos. Ajude-nos a levar uma mensagem de amor. Esse menino que está lá, no hospital, que ainda possa alguém mais aquebrantado, Senhor, que tenha compaixão e falar assim: arrepende, Deus te perdoa. Escapa. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa essa igreja, abençoa os pastores, abençoa os líderes aqui presentes, os pastores aqui conosco, Senhor. Dá força para o pastor Dantas continuar essa jornada. Sua esposa, Senhor, dá força. Só o Senhor sabe quanto é difícil. Eles são, ó Deus, ao mesmo tempo só, porque não tem uma igreja por trás. Mas dá força, renovo para ele, para sua esposa, Senhor, que vive às vezes sozinha. Mas nós pedimos ao Espírito Santo que seja feita a vontade do Senhor. Cada um tem um chamado. O pastor Dantas tem chamado. Ó Deus, respalda ele e a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Pastor Paulo, a sua esposa, Senhor, no Brasil, que o teu nome seja agradecido mais e mais nesta família, Senhor, nesta igreja. Os pastores aqui presentes, ó Deus, e o teu povo, as tuas ovelhas aqui, Senhor, que estão doentes, que estão, Senhor, muitos doentes, feridos. Cura, Senhor, para que haja alegria de salvação e possa resplandecer o teu amor. Nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Poder sentar. Obrigado, pastor Paulo. Foi uma benção. Deus te usou para falar conosco. Deus te abençoe. Está sendo igual.
te assustar, você sabe quem, meu? Espírito Santo, vem renovar, vem renovar, vem renovar. Espírito Santo, vem encher aqui agora nessa hora. Vem renovar, batiza com o Espírito Santo, vem renovar, Espírito de Deus. O próprio Jesus disse que a paz que eu dou, o mundo não pode vos dar. Por isso a gente tem a alegria e o prazer de olhar nos olhos do irmão e dizer: eu te vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé toda a igreja, em reverência à palavra do Senhor. Vamos estar lendo um texto da palavra de Deus, para darmos início a mais um culto nesta noite. Abramos vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, do 1º a seguir. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Você que não tem sua Bíblia, pega carona com alguém que tenha, para que possa. E se não tem, procure os irmãos lá da secretaria, que eu creio que eles têm Bíblia para fornecer aos irmãos. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, assim leamos a palavra do Senhor com toda a reverência. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto e temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tem visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tem ouvido o seu clamor por causa dos seus autores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus e dos heteus, e dos amorreus e dos fariseus, e dos heteus e dos jebuseus. Amém? Vamos parar por aqui. A importância do teu clamor. Quando você clama, irmãos, Deus ouve o nosso clamor. Por isso que o profeta Jeremias diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Qual a maneira de nós clamarmos ao Senhor? É nos prostrarmos diante do Senhor em oração e primeiramente pedir misericórdia do Senhor das nossas falhas, que somos pecadores, somos falhos, somos uns pobres miseráveis, somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Quando nós nos prostramos na presença do Senhor e reconhecemos que não somos nada, mas Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, pode ter certeza que Ele olha e vê as tuas lágrimas e ouve a tua oração, e Ele tem poder para resolver qualquer situação. Ainda que seja morto há 4 dias, Ele tem poder para ressuscitar. Eu não sei o motivo que você veio aqui nessa noite na casa do Senhor.
Se veio para ver o pastor de fora pregar, eu creio que talvez não faz muita diferença. Mas se você veio aqui buscar a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está aqui, pode conceder um milagre, você busca essa noite. Basta falar com Ele, amém? Que Ele é vivo e escuta a oração daqueles que o buscam. Se você veio aqui nessa noite com esse objetivo, faça a sua oração. Maravilhoso Pai, nós te damos graças a Ti nessa noite, Senhor, pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, ó Pai. O Senhor nos deu essa chance tão maravilhosa nesta noite, esta oportunidade onde nós possamos aqui estar na Tua presença, na Tua casa, que é casa de oração, casa esta onde o Senhor tem respondido o clamor dos Teus filhos, o Senhor tem ouvido o gemido das Tuas filhas, ó Pai, dos Teus filhos, que muitas vezes se vem na Tua presença e não tem força sequer para olhar para Ti, ó Pai, mas clama lá do profundo da sua alma, lá do profundo do seu coração, Senhor, pedindo socorro a Ti, Senhor. E a Tua palavra diz que o Senhor é nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai querido, que muitos Teus filhos vieram aqui nesta noite, na Tua presença. Eu não conheço o coração de nenhum deles, eu não conheço o pensamento de nenhum deles, ó Pai, mas a Tua palavra nos diz que o Senhor conhece o nosso deitar, e o Senhor conhece o nosso levantar. Antes que nós pensássemos, eu já sabia que nós teríamos pensado, Senhor. Nessa noite, Pai, responde o clamor da Tua filha, responde o clamor do Teu filho nesta noite. Que nessa noite pode ser uma noite de vitória, pode ser uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite de renovo, uma noite de transformação, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo louvado, continua sendo exaltado no meio do Teu povo. Senhor Jesus, na Tua autoridade nesta noite, nós repreendemos toda a seta do maligno, toda a influência do maligno que talvez venha jogar seus dados inflamáveis, tentando desviar alguns de ouvir, entender e compreender os Teus propósitos nessa noite, ó Pai. Somente o Espírito Santo tem primazia neste lugar. Espírito Santo, toca nesse irmão, dessa irmã que talvez está fria, mas Senhor, a Tua palavra nos diz que da cinza o Senhor levanta do montouro aquele que olha para Ti, ó Pai. Que nessa noite, ó Pai, a árvore pode estar cortada, mas voltará a brotar e dar seus renovos, porque o Senhor é todo poderoso, Pai. Jesus salva a vida, liberta, transforma, para a glória do Teu nome. Nessa noite nós pedimos e Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tomem vossos assentos em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando a Deus nessa noite, primeiramente com os irmãos da orquestra. Os irmãos talvez, gostaria que os irmãos prestassem atenção, por favor. Às vezes os irmãos podem perguntar para mim, mas que orquestra é essa? Pela graça de Deus, Deus deu a oportunidade de nós iniciarmos um trabalho em Mão Verno, de ensinar as adolescentes, ensinar as crianças a aprender a música. É tão importante a música, que nas escolas nós sabemos que nossos filhos tocam a música, o instrumento na escola. E nós sentimos essa deficiência ou essa necessidade de nós implantarmos um trabalho dentro da igreja. Por quê? Se nós queremos músico amanhã, se nós queremos alguém para louvar o nome do Senhor amanhã, temos que investir na base, e a base são as crianças. Porque amanhã os velhos podem talvez voltar ao Brasil e mudar de um lado para o outro, mas se você preparar, aqueles novos chegarão e vai substituir com altura aqueles que estão. Então por isso nessa noite, a primeira apresentação que eles estão fazendo, né, eu tenho certeza que o nome de Jesus continuará sendo louvado e glorificado. E às vezes você pode perguntar, pastor, mas por que talvez vai ter alguns adultos no meio? O porquê, vocês sabem que eles ainda não sabem tocar 100% as crianças ainda. E a gente introduziu alguns adultos para que, se de repente houver um deslize de uma nota, os adultos que já têm conhecimento, segura para eles, para que eles não fiquem, né, decepcionados. Eu fui tocar a primeira vez, errei, né? Mas isso é um incentivo para eles. Mas eu tenho orado a Deus, eu gostaria que a igreja, que eu sei que ama a obra do Senhor, continue orando por nós, porque o meu desejo do meu coração, de todos os irmãos que estão na frente desse trabalho, mais do que 1 ano, 2 anos, eu quero ver se uma banda com 50 adolescentes na igreja, louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém? Irmão Gilton, não consigo aguentar.
A pedido do nosso diácono Jairo, por favor, os irmãos, por favor, remova suas bolsas dos assentos, para que vai ter muitos irmãos para chegar na igreja, para que todos possam ter o seu espaço. Por favor, irmãos, tá bem? Amém?
Glórias a Deus. A gente pede a oração da igreja que continue orando em favor desse projeto. E se vocês querem ouvir eles cantar mais, amanhã eles vão estar na nossa igreja lá em Monverno, vai estar mais tempo para eles louvar a Deus. Talvez vai estar uma meia hora para eles só louvar a Deus amanhã com vários mais hinos. Mas ora, nos ajude em oração, irmão, em nome de Jesus, tá bem? Agora o louvor da igreja principal que vai continuar louvando a Deus com alguns hinos. Amém? Isso é muito importante, irmãos.
Eu amo a música, não sou músico, se fosse depender de mim cantar na igreja, a igreja fechava as portas. Mas a música é muito importante na igreja. Mas o instrumento desse tipo assim é lindo, né?